A família correu aqui para este galpão. Elas acabaram entrando por essa janelinha aqui, uma a uma. E todos esperaram a tempestade passar dentro desta estufa de fumo. Entre eles, Yuri, um bebê de 11 meses. O Yuri chorava muito porque queria comer, mas a gente tinha entrado para dentro da estufa, não tinha como a gente sair. Às 2h30, até às 7h30. Fiquemos desesperados ali dentro, trancado, não podia sair. 15 cidades estão sem energia elétrica. As mais atingidas são Araranguá e Balneário Arroio do Silva, onde mora esta família. Terrível, pavoroso mesmo, coisa que a gente nunca imaginava ver na vida. Durante o ciclone, todos saíram da casa que ameaçava desabar e procuraram um abrigo na casa ao lado. A Defesa Civil ainda não sabe o número de desabrigados. Muitas pessoas foram para a casa de parentes. Só vi que iriam tudo às telhas, aí eu peguei as crianças e saí. A ressaca que veio com o ciclone deixou o mar agitado. 2 barcos de pesca naufragaram a 40 quilômetros da costa. Helicópteros da Marinha e da Força Aérea buscam por sobreviventes. No Rio Grande do Sul, a cidade mais atingida pelo vento forte e pela chuva foi Torres, no litoral norte do estado. 600 pessoas ficaram desabrigadas e a prefeitura decretou situação de emergência. Nossos repórteres acompanharam a madrugada de medo. O ciclone atingiu a praia de Torres, no litoral norte gaúcho, à meia-noite. As ruas ficaram vazias e mesmo quem estava protegido se sentiu inseguro. À 1h30 da manhã faltou luz. Torres está às escuras. Os telefones no hotel não funcionam. Os celulares também estão sem serviço. A chuva é intensa. Aqui no saguão, a água tomou conta. Um alagamento. O barulho do ciclone nas portas é assustador. Hóspedes e funcionários ajudavam a impedir que a ventania rompesse os vidros. A gente realmente está um pouco assustado, descemos para ver o que a gente pode fazer. Seu Agenor passou a noite tentando se proteger. Ele trabalha na rua fazendo a segurança de bares. Nunca vi isso aí, nunca. Seus prejuízos eram enormes. A cobertura deste posto de combustíveis foi destruída. O ciclone derrubou árvores e postes de luz. A cidade ficou sem energia elétrica e água. Muitos prédios altos tiveram vidros quebrados. Móveis foram parar no meio da rua. Devastação em todos os cantos. O dono deste carro saiu de casa com medo do vento. Acabou sendo vítima dele na rua. Vinha vindo, caiu um pau na minha frente, eu voltei para cá, o outro caiu sobre mim. 400 casas foram destelhadas. Graça chorou ao ver que o vento levou o pouco que tinha. Saímos correndo, quando o bombeiro ajudou nós, deixei tudo, abandonei tudo. Eu não tenho mais nada. Além de buscar forças para arrumar os estragos, a população tenta se recuperar do susto. O vento, ora é num sentido, ora no outro. Levantou ora telhado para um lado, ora telhado para outro. Eu não imaginava que isso era... E o que é isso? Só vivenciando para poder dizer. Ciclone extratropical ou furacão classe 1. A velocidade do vento e a destruição causada pelo Catarina deixaram os meteorologistas confusos. Afinal, que fenômeno meteorológico atingiu o litoral sul do Brasil? Na última terça-feira, algumas nuvens se desprenderam de uma frente fria no Oceano Atlântico. 2 dias depois, a imagem do satélite despertou a curiosidade de cientistas do mundo inteiro. Seria um furacão? Segundo os cientistas norte-americanos da NASA, eles classificaram esse sistema como um furacão classe 1, com ventos de 120, 150 km por hora. Mas os meteorologistas dizem que o ciclone extratropical também pode provocar ventos desta velocidade. Então, o que seria? O fenômeno registrado na costa sul do Brasil tem o desenho típico de um furacão e as características de um ciclone extratropical. Os ventos na superfície e na parte de cima giraram na mesma direção. Ciclone extratropical ou furacão? Os meteorologistas ainda não têm certeza, mas num ponto todos eles concordam. Este é um fenômeno raro, nunca visto no Atlântico Sul e que ainda precisa ser estudado.
que importa é que ele foi tão violento do ponto de vista de velocidade de vento, de agitação marítima e de destruição, quanto um furacão. Esse é o importante que eu acho que é analisar nesse momento para a população. E poderia então ser chamado tranquilamente de um furacão? Nessas condições poderia, né? Mas nele, tecnicamente ele não é classificado, mas pela destruição que ele causou, poderia até ser chamado de um furacão, né? Nós não tivemos tempo de analisar esse fenômeno detalhadamente, o que deve ser feito nos próximos dias pela comunidade científica, e de repente pode até se chegar à conclusão de que não se trata nem de um ciclone extratropical, nem de um furacão, mas que ganha uma terceira denominação. O comportamento instável foi outra característica do Catarina. No começo da noite de ontem, os meteorologistas disseram que ele perdeu intensidade e ninguém sabia ao certo para onde ele poderia virar. O satélite nos deu a indicação de que o sistema estava já em dissipação. Os modelos numéricos indicavam também que o modelo estava em dissipação, que o ciclone estava em dissipação. O que aconteceu foi uma ocorrência muito localizada, que foi uma tempestade embebida no sistema que já estava em dissipação. Mas de madrugada o fenômeno ganhou força, passou por 41 municípios e atingiu 24, de Laguna, em Santa Catarina, a Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje as imagens de satélite mostravam apenas uma nebulosidade sobre o sul do país. As nuvens perderam o formato espiral e o olho desapareceu, sinal de que o pior já passou. Vamos agora ao vivo a Santa Catarina com novas informações sobre esse fim de semana que catarinenses e gaúchos não vão esquecer. A repórter Kíria Morer está em Florianópolis. Kíria, como está a situação agora à noite? Bem, a situação agora é um pouco mais tranquila e o último boletim divulgado pela Defesa Civil diz que o ciclone que passou por Santa Catarina deixou 75 pessoas feridas e 11 desaparecidas em alto mar. 15 municípios do estado estão nesse momento sem energia elétrica, 7 sem comunicação e 9 com abastecimento de água precário. 5.200 pessoas da Polícia Militar, do Exército, do Corpo de Bombeiros, da própria Defesa Civil estão trabalhando neste momento no litoral sul do estado para atender as vítimas e ajudar na reconstrução. A prioridade agora é restabelecer os serviços essenciais, como água, luz e telefone. Nós voltamos com outras informações sobre o ciclone que atingiu a região sul do país, ainda nesta edição do Fantástico. Zeca Camargo. Uma estudante de